Claro que essa quarta-feira é uma quarta-feira triste para o Brasil, né? Se a gente vai ver qual é o foco do noticiário de hoje. Como entender esses corpos sendo encontrados no Rio de Janeiro? Como entender tanta morte? Como entender tanta violência? Como entender a força do crime organizado, a resposta, a falta de Estado e as grandes vítimas de tudo isso, que são os moradores do Rio de Janeiro? O Brasil amanhece muito triste com as imagens que chegam do Rio de Janeiro. Vamos tentar entender a história do Brasil a partir de agora. O que é notícia nesta quarta-feira, dia 29 de outubro de 2025. Moradores do Complexo da Penha levam mais de 60 corpos, 60 vidas perdidas, expostas numa praça, no dia seguinte da mega operação que deixou 64 mortos. A gente não tem ainda um número oficial de mortes em relação a essa mega operação, mas o número certamente passa de 120. É a ação mais letal da Polícia do Estado. A polícia que também foi afetada, há policiais mortos também nessa operação. A segurança pública volta ao centro da disputa política. O presidente Lula convocou agora pela manhã uma reunião de emergência com ministros para alinhar as ações do governo federal. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, e da Justiça, Ricardo Lewandowski, fazem uma reunião de emergência também no Rio de Janeiro. Vão para o Rio de Janeiro, ou já estão lá, para se reunir com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Cláudio Castro, que é aliado de Bolsonaro, um governador de direita, também se apoia nos seus aliados e também tem uma reunião marcada com governadores de direita agora pela manhã, para que também se discuta a respeito desse assunto. Castro cobrou ontem do governo Lula uma ajuda, afirmou que o Rio está completamente sozinho nessa luta hoje. Completamente sozinho nessa luta hoje. E Lewandowski rebateu, afirmando que não recebeu nenhum pedido de apoio para a mega operação nos complexos do Alemão e da Penha. Em meio a esse bate-boca entre o governo federal e governo do estado, as mortes, as vidas, as crianças sem escola, as pessoas sem atendimento de saúde, e as imagens do Rio são essas que são divulgadas para o mundo, que assustam o mundo, inclusive neste momento. Isso é uma repercussão internacional que acontece. O governo federal está aproveitando, inclusive, a repercussão para acelerar a discussão da proposta de emenda constitucional da segurança pública. Então, a gente também tem aí parlamentares discutindo também o que pode vir a acontecer lá no Rio de Janeiro. As polícias do Rio apreenderam quase 100 fuzis nessa operação de contenção. O governador fez uma homenagem nas redes sociais para os 4 policiais mortos e diz: o Rio de Janeiro amanheceu de luto. 4 bravos policiais foram mortos por narcoterroristas em um dia histórico de enfrentamento ao crime organizado. E prometeu, inclusive, resposta dura àqueles que mataram esses policiais, né? Falou que vai dar uma resposta dura a quem matou esses policiais. Bom, esse é o assunto principal do nosso país hoje. É claro que estamos de olho em tudo que está acontecendo também pelo mundo. E o nosso All News, como você já sabe, é construído minuto a minuto. Então, tudo que for chegando, a gente vai colocando por aqui e analisando juntos. Quero muito, muito a sua participação para que a gente possa entender esse noticiário do Brasil, para que a gente possa, inclusive, se apoiar nesse momento de dor no nosso país. Pode participar conosco no nosso chat no YouTube. Enquanto nós estamos ao vivo, o chat está funcionando, estou de olho aqui. Ou então no meu e-mail, fabiolacidral@uol.com.br. Vou me conectar com meu parceiro diário, e que a gente já passou por tantos dias difíceis. Hoje é mais um deles. É triste demais ver o nosso país, o Rio de Janeiro, com essas cenas, não, Josias? Bom dia para você. Tristíssimo, Fabiola. Manhã de luto, né? Cenas muito marcantes, aquela fileira de corpos recolhidos ao longo da madrugada pelos moradores ali do Complexo da Penha, né? Tudo muito triste, corpos recolhidos à noite, ao relento, no meio da mata. Estamos falando aí de mais de 100 cadáveres, né, Fabiola? Realmente é um dia muito triste para o Rio de Janeiro e para o Brasil inteiro, Fabiola.
E a gente entender, né, Josias, quem são as grandes vítimas dessa história, né? O Rio de Janeiro amanhece com essas imagens tristes dos corpos espalhados ali na praça, as pessoas sem aula, né, as crianças, os jovens sem aula hoje, postos de saúde também fechados. Comunidade é a grande vítima dessa história. As vozes que chegam de lá causam muita dor, né? Sem nenhuma dúvida, Fabiola, a grande vítima desse processo de insegurança pública é o morador do Rio de Janeiro. E isso é um fenômeno nacional, não é um problema só do Rio de Janeiro, mas no Rio temos aí esse dia triste para registrar na história, né? E é preciso, para começar a conversa, Fabiola, é preciso dar o nome correto às coisas, né? O nome oficial dessa mega operação realizada pelas polícias do Rio, nos complexos do Alemão e da Penha, é contenção. Mas o nome real disso é barbárie. Uma coisa é conter o avanço territorial do Comando Vermelho. Coisa bem diferente é uma ação policial que resulta na produção de mais de 100 cadáveres. É como se um Boeing 737 tivesse explodido sobre a cidade maravilhosa. Ao avalizar essa matança, a maior matança da história do Estado, o governador Cláudio Castro, ele se rende à lógica perversa que transforma os métodos de criminosos em política de Estado. Ele trata o massacre, que já contabiliza algo como 120 corpos com viés de alta, ele trata como um caso de sucesso. O governador sapateia, inclusive, sobre as lápides de 4 policiais que morreram nessa operação. Então, Fabiola, o Cláudio Castro está vivendo o pior tipo de ilusão que pode acometer um governante. É a ilusão de que governa. A segurança pública está bichada no país inteiro, mas casos como o do Rio de Janeiro são especialmente graves. O governador não governa os entrechoques da polícia com o crime, ele é governado por eles. Então, há males que vêm para pior ainda, Fabiola. No instante que os Estados Unidos afundam barcos venezuelanos a pretexto de combater o tráfico, o Cláudio Castro adotou a terminologia do Trump, chama a bandidagem carioca de narcoterroristas. Mais um pouco e o governador vai estar ecoando o seu aliado, o Flávio Bolsonaro. Em vez de pedir uma GLO para o Lula, ele vai encomendar o envio de fragatas americanas para a Baía de Guanabara. Então é tudo muito triste, Fabiola.